Olha que graça, pessoal. Até o povo do Estadão já percebeu que Fernando Haddad é apenas um poste do Lula. Sabe aquilo que a gente tinha percebido lá em 2018, quando o Haddad se candidatou como candidato do Lula, o poste, o laranja do Lula? Pois é, o pessoal do Estadão acordou para essa realidade agora que Fernando Haddad é ministro da Fazenda do governo Lula, né? Eles acordaram para a realidade de que Haddad é apenas um ministro decorativo, como diz aqui nessa coluna de opinião do Estadão. Vamos dar uma olhada aqui nessa notícia, ver o que o pessoal do Estadão está falando a respeito do Fernando Haddad, eles que agora acordaram para a vida. Vamos ver aqui também o contexto geral do Ministério da Fazenda sob a batuta do maestro Fernando Haddad. Desde já peço que você deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro ou patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo e colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho. Me siga nas redes sociais que eu vou deixar aparecendo aí na tela e na descrição deste vídeo aqui também. Vamos dar uma olhada então nessa coluna de opinião do pessoal do Estadão a respeito do Fernando Haddad. E aqui eles iniciam dizendo que Fernando Haddad já foi desautorizado na posse dele. De fato, estou gravando isso aqui no dia 4 de janeiro, 4 dias apenas de mandato do Lula e todo mundo já sabe como que a coisa vai funcionar. Tem esse povo altamente esquerdista, totalmente esquerdista do pessoal do Estadão, já sabe, já percebeu isso aí. E essa coluna não esconde o fato de que ela é altamente tendenciosa à esquerda não, de forma alguma. Ela é claramente posicionada nesse espectro político aqui, mas sem deixar de fazer a devida consideração de que Lula definitivamente não vai dar autonomia para o Fernando Haddad. Lá atrás, muito atrás, quando se especulou quem que seria o ministro do eventual governo Lula, antes das eleições no caso, e mesmo depois que a vitória dele foi confirmada, o pessoal falando nomes como Pércio Arida, Armínio Fraga, Henrique Meirelles, pessoas mais ortodoxas do ponto de vista econômico, eu já havia deixado claro para todo mundo que isso não ia acontecer e que o Lula colocaria alguém como, por exemplo, Nelson Barbosa da época Dilma, né? O ministro subserviente ao presidente da República, e não deu outra. Fernando Haddad foi escolhido justamente por isso, por não ser um homem de personalidade, de pulso firme e de voz alta, um cara que abaixaria a cabeça totalmente para tudo aquilo que o Lula colocasse diante dele, para tudo aquilo que o Molusco impusesse. Ele faria apenas a vontade do seu mestre, como temos percebido aqui, como o pessoal do Estadão também percebeu, né? E eles próprios dizem aqui que seria ingenuidade supor que essa situação pudesse ser diferente. Mas eles dizem aqui que o Haddad talvez tenha se enganado nesse sentido aqui, acreditando que teria autonomia para tomar decisões, que eles dizem aqui, certas, né? Há muita dúvida se as decisões que eles citam aqui são certas mesmo, as melhores, mas a gente vai chegar nisso aqui. Primeiro, eles citam aqui o fato de que o Haddad já queria trabalhar no aumento da tarifa dos combustíveis, né? No caso dos impostos, retomar o aumento de impostos nos combustíveis para reduzir o rombo fiscal que vai ter no próximo ano. Então, se o governo tem um rombo fiscal e está gastando muito, o orçamento dele está estrangulado, ele precisa tirar dinheiro de algum lugar. De onde? Do nosso bolso, naturalmente. Você acha que eles vão cortar lagosta de ministro do STF e penduricalhos de deputados e senadores? Naturalmente não. Eles vão bater em nós, vão roubar o nosso dinheiro. Então, o Fernando Haddad já queria partir para esse lado aí, reduzir todas aquelas benesses que foram dadas no governo Bolsonaro sob a batuta do maestro da economia, Paulo Guedes, especialmente na área de combustíveis. Obviamente, o Lula sabe que isso é altamente impopular, ele sabe que o povo não está com ele, ao contrário do que o pessoal diz. Esse início do governo, ele está pisando em ovos, não quer desagradar a opinião pública, qualquer coisinha aí poderia levar a uma revolta popular contra ele, a coisa ficaria muito feia para ele muito cedo. Se o Congresso Nacional perceber que a vaca do Lula está indo para o brejo, ele muito rapidamente pode acionar o impeachment contra ele e colocar o Geraldo Alckmin no lugar, fazer um governo de vice aí tranquilamente. Então o Lula não é besta, ele sabe que a coisa tá feia pro lado dele, ele está andando numa corda bamba no início desse mandato. Então, por óbvio, ele não ia querer mexer nessa questão dos combustíveis. Seria o pior cenário para ele, virar o ano, iniciar o governo dele e o preço da gasolina ir lá para cima, né? Ele que bateu tanto no Bolsonaro em matéria de preços, começar o governo dele de uma forma assim, o povo não é tão burro a esse ponto, né? Então o Lula tratou logo
de exigir do Fernando Haddad que não fosse por esse caminho. O Fernando Haddad abaixou a cabeça para isso. E a coluna aqui diz o seguinte: ao manter os impostos federais sobre os combustíveis zerados por mais 60 dias, medida que ainda pode ser prorrogada ao fim desse período, ou seja, estamos falando aí de pelo menos 4 meses, o governo Lula sinaliza que as demandas eleitoreiras, sempre que for o caso, vão prevalecer sobre a racionalidade econômica. 2 pontos aqui. Primeiro de tudo, quem achou que o Lula seria qualquer outra coisa além de um politiqueiro, um cara que joga pra torcida, que fica fazendo política acima de qualquer outro tipo de coisa? Isso é óbvio, o pessoal do Estadão tá de sacanagem achar que, ou afirmar que seria alguma coisa diferente. Não façam-me o favor, né? Agora, racionalidade econômica, vamos lá, diminuir impostos nunca é ruim, é sempre positivo, é sempre necessário, deve ser feito por cada governante. Município, estado, federação, tudo. Tem que diminuir impostos, tem que cortar impostos, tem que zerar impostos, porque imposto é roubo. Dinheiro da população, do setor produtivo, tem que continuar com o setor produtivo, não ir para as mãos do Estado. Racionalidade econômica, o Estado consegue cortando na própria carne, reduzindo seus próprios gastos, não tomando mais dinheiro da sociedade. Mas tinha que ser esse povo esquerdista do Estadão para afirmar uma coisa dessas aqui, uma coisa vexaminosa como essa, né? Então a solução que eles propõem aí é enfiar mais a mão no bolso do trabalhador brasileiro, do povo brasileiro, do consumidor brasileiro, né? A minha proposta é totalmente diferente, é tirar dinheiro do Estado e para isso redução de impostos é fundamental. E aqui eles vêm com um discurso ambientalista, um discurso elitista, uma coisa ridícula, patética, né? Citam aqui que é irônico que um governo que se diz tão preocupado com os pobres, vamos lá, que é irônico que o Lula se diga preocupado pelos pobres e assine lá a posse dele com uma caneta caríssima, viagem de jato com um mega empresário lá para sei lá onde, até esqueci para onde que ele foi. É sempre um paradoxo, é sempre um contrassenso mesmo. Mas seguindo aqui. Então dizem aqui que é irônico que esse governo desdobre-se para manter artificialmente baixos os preços dos combustíveis, medida que favorece quem tem carro. Não é só quem tem carro não, quem tem moto também, por exemplo. Cidades do interior, cidades pequenas, cidades com pessoas pobres, a moto é o transporte franco do lugar. Todo mundo tem uma motinha ali que anda pra lá e pra cá, o cara se desdobra para conseguir comprar a motinha dele e sair andando, fazendo os percursos locais ali com tranquilidade. Gasolina mais barata é excelente para esse povo pobre que consegue a duras penas comprar uma moto ou um carrinho velho também. Não é só carro novo que anda por aí não, o cara compra uma Brasília aí, compra um Fusca, sei lá, anda com um carro velho aí que consome combustível que está mais barato. Isso é bom para todo mundo. Olha que papo elitista aqui de achar que só rico que tem carro, que coisa, que tem automóvel, né? Que coisa patética, que coisa ridícula. Tinha que ser desses socialistas, esse jornalismo socialista brasileiro. E olha só o que eles dizem em seguida, olha que coisa patética. E a ironia não acaba aí. Ao manter a farra da gasolina barata, pô, fala sério, farra da gasolina barata é mole? Lula estimula a queima de combustível fóssil. Aonde esse pessoal vai? É muito ódio pela humanidade que esses ecossocialistas têm, meu Deus do céu. Na contramão de suas promessas de proteção ambiental, ou seja, temos que aumentar sim o preço da gasolina para as pessoas andarem a pé, andarem de bicicleta, andarem sei lá o que, no lombo de um camelo, porque consome-se menos combustíveis fósseis, isso melhora o meio ambiente, evita o aquecimento global. Que coisa ridícula, que coisa patética. E aí, olha só como eles despertaram para a realidade, acordaram de um sono, acordaram do coma, só pode ser isso mesmo, olha só. A mão pesada do lulopetismo nos preços dos combustíveis é apenas uma amostra da anunciada intenção do novo governo de intervir muito mais na economia. Não me diga! Sério mesmo que o governo Lula vai intervir muito mais na economia? Você jura? Olha, que surpresa, hein? Como se todo mundo já não soubesse que a coisa seria exatamente assim. É coisa de cretino ter apoiado o Lula achando que seria diferente. Todo mundo sabe que o Lula faria exatamente isso, intervir na economia, tornar a economia cada vez mais engessada, interferir cada vez mais com o Estado, no livre mercado, na livre negociação, na livre manutenção dos preços. Todo mundo sabe que o Lula faria isso desde o primeiro dia do seu mandato. Qual é a surpresa aí? Por que isso surpreende esse povinho do Estadão? Faça-me um favor, vocês, jornalistas, vocês, velha mídia, parem de ficar passando vergonha dessa forma, porque já é suficiente. E aqui eles coroam essa coluna de opinião deles, dizendo que o governo Lula, poucos dias de mandato, já disse ao que veio.
Ou como o Sérgio Vale, um outro economista-chefe aqui, afirmou também que o Lula nunca mentiu para ninguém. Isso é uma grande verdade. Lula nunca mentiu, ele sempre falou ao que ele veio, sempre falou o que ele faria. E ele diz aqui que o que ele disse na posse, o que o Lula disse na posse, é o que ele vem falando nos últimos 40 anos, especialmente nos últimos meses. Então, não há novidade nenhuma aqui nessa história. Também não é novidade alguma o fato de que Fernando Haddad seria apenas um ministro decorativo, alguém sem voz ativa, alguém sem poder de tomada de decisões no governo do Lula, né? Besta é quem acreditou que algo seria diferente aí. Eu nunca acreditei, eu sabia que as coisas seriam assim. Infelizmente, porque uma vez que o Lula detém para si todo o poder sobre os aspectos econômicos do Brasil, isso significa que uma tragédia econômica vai se abater sobre nós em algum momento, não tenha dúvidas disso. Mas aí, o que você achou desse meu comentário? Colabore conosco, deixe a sua opinião aí nos comentários, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!